Boa noite, amados e queridos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom estar com você essa noite. Espero que juntos possamos compartilhar a palavra de Deus e que o Senhor possa fazer coisas maravilhosas no seu lar. Prepare o seu coração, porque nós temos certeza que Deus falará, e Deus transformará, Deus curará e Deus trará de volta aquele querido que você tanto deseja estar na presença de Deus. Esteja com o seu coração quebrantado. Vamos orar? Deus, obrigado por essa noite abençoada em que nos reunimos para ler a vossa palavra, Senhor, e para juntos crescermos na vossa presença. Nos dê um coração quebrantado, Senhor, para que a vossa palavra entre e transforme as nossas vidas. Queremos te ouvir, Senhor. Queremos que o Senhor faça obras tremendas em nossos lares, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pão seguro, vosso
Hoje o título da mensagem será o fato de que do profeta Baruque está passando por uma situação muito difícil e ele chega a dizer que ele está desanimado. Então, eu gostaria que você pensasse comigo essa noite. Você anda desanimado com esses momentos todos que nós estamos vivendo e passando? Quando o rei Ezequias, segundo a Reis, no versículo capítulo 20, o rei Ezequias, ele chega e é acometido de uma doença. E essa doença, ele ora e pede ajuda de Deus. E o profeta Isaías chega para o rei Ezequias e diz: o Senhor vai te dar mais 15 anos. Meus amados e minhas amadas, quantas vezes nós somos curados, quantas vezes o Senhor reverte doenças da nossa vida. Amados, Deus fez isso com o rei Ezequias, curou o rei Ezequias. E naquele momento que estamos vivendo de doença, estamos passando conflitos em nossos lares, quando Deus abençoa, quando Deus cura, a tendência nossa é tão somente esquecermos de Deus. Então o rei Ezequias estava ali, pronto para morrer, ganhou mais 15 anos. Mas a palavra de Deus diz que ele recebeu a visita de alguns enviados da Babilônia, e esses enviados viram o ouro, a prata e o arsenal de guerra do rei Ezequias. E aí o profeta foi falar com o rei Ezequias: quem são eles? O que eles viram na sua casa? E aí o rei Ezequias falou: eles vieram da Babilônia, eles viram ouro, prata, todo o nosso arsenal, não teve nada que nós poupamos de vê-lo. Então o profeta Isaías disse: você não deveria ter feito isso, porque eles voltarão e tomarão tudo o que é de Judá, tudo o que é seu. Meus amados, você conhece pessoas que gostam de ter as coisas que você tem? Você conhece pessoas que de repente você troca de carro e de repente aquela pessoa fica olhando, sabe, o vizinho, daqui a pouco vai e troca também? Você conhece pessoas que vai na sua casa, e eu já quero falar de superstição, vai na tua casa e diz assim: que planta bonita, que planta linda. E aí no outro dia a planta parece morta, e aí você já faz aquela relação e diz assim: foi ela que ficou de olho na minha plantinha tão linda, por isso que a planta morreu. Você conhece pessoas que de repente andando de carro e acaba atropelando um gato ou atropelando um ciclista, e você já faz essa relação: aquela mulher lá, ela tem um olho grande, um olho gordo. Claro que eu estou falando algo sobre superstição, mas tem uma verdade nisso tudo, porque Isaías profetizou: a tal tempo os babilônios virão e tomarão tudo de Judá. Esse tempo apareceu. Se você puder acompanhar Jeremias, e o livro de Jeremias, a partir do capítulo 1, diz que Jeremias trabalhou ali com o rei Josias, também Joaquim e o rei Zedequias. Então Jeremias foi o profeta que trabalhou com esses três reis. A partir do capítulo 36, eu gostaria de ler o versículo 1, que diz assim: no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias: pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias até hoje. Talvez quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta da sua má conduta e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Então, até aqui, por enquanto,
até o versículo 3 do capítulo 36. Deus, apesar do pecado de Judá, apesar da idolatria, apesar de virar as costas para o Senhor, mas o Senhor manda Jeremias levar uma mensagem para esse povo, dizendo o seguinte: eu quero perdoar. Perceba que Deus ele não dá uma conotação em relação aos pecados, mas Deus ele chega e fala o seguinte: eu quero perdoar. Se eles se arrependerem, se eles se converterem, se eles tiverem essa atitude, eu quero perdoar. Quem sabe você está me ouvindo essa noite, e a palavra de Deus está falando no seu coração. O que Deus quer falar com você, o que Deus quer falar no seu coração, é tão somente isso: eu quero te perdoar. Mas tome uma atitude, se converta, busque ao Senhor, porque Ele está de braços abertos para lhe perdoar. Versículo 4: então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo, conforme Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Então o que Jeremias fez? Jeremias estava preso e chamou Baruque. Baruque é muito pouco mencionado até nas pregações, mas Jeremias chamou Baruque e disse o seguinte: olha, Deus falará com Jeremias, e aquilo que Deus falar com Jeremias precisa ser registrado. E aí, o que nós vimos aqui no versículo 5: depois Jeremias disse a Baruque: estou preso, não posso ir ao templo do Senhor. Por isso, vá ao templo do Senhor no dia do jejum e fale ao povo as palavras do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo. Que coisa linda! Jeremias não podia ir ao templo levar as palavras pelo qual ditou para Baruque escrever. Mas Jeremias manda Baruque ir ao templo. E é interessante, se Jeremias está preso, Baruque deveria ficar com medo. Baruque poderia correr, dizer: eu não quero essa missão não, eu não quero essa missão porque você já está preso. Olha o que deu aí, ó. Olha o que deu de falar de Jesus, olha o que deu de falar de Deus. Não, eu não quero nada disso não. Mas não, Baruque escreve o que Jeremias dita, e Baruque vai ao templo. Sabe o que eu entendo com isso? O que estava no coração de Baruque era o amor de Deus. Por isso que ele vai no templo. Baruque não fez teologia, Baruque não fez pós-graduação, mestrado, nada disso. Mas Baruque tinha um coração de Deus. E aí ele foi no templo. A segunda coisa que eu aprendo: templo é a casa de Deus. E se você está no templo, você precisa aprender a ser ministrado. Se você está no templo, na casa de Deus, você não pode ser aquele cristão que chega ao ponto de ser orgulhoso e diz que sabe tudo, que sabe a Bíblia desde criança, sabe tudo da escola bíblica dominical. Não! Por quê? Porque será que Baruque foi no templo para ler aquele rolo? Porque as pessoas de Deus também precisam ser ministradas, precisam buscar a santidade. Pois bem, sabe por quê? Porque senão o mundo vai entrando devagarzinho nos nossos lares. Não descanse, busque sempre a Deus. Agora, Deus manda não só para o templo, mas diz o seguinte: no dia do Senhor, por isso, vá ao templo do Senhor no dia do Senhor, eu direi os quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá, que vem de suas cidades. Agora Deus, Ele prepara tudo e diz o seguinte: não é só o templo, mas é também as pessoas da cidade. O que eu aprendo com isso? É que nós não podemos nos prender tão somente à igreja, ao templo, mas também temos que entender e olhar para as pessoas do lado de fora. É isso que o Senhor aconselha.
Leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. O povo não pode ficar de fora. O povo não pode ficar de fora. Deus quer salvar o povo. Deus quer salvar o drogado, o bêbado. Deus quer salvar todos. E a palavra de Deus diz: leia ao povo também. A igreja, ela não pode ser um organismo que vive tão somente nas quatro paredes, mas leia ao povo. O povo precisa ouvir das boas novas. Você também as lerá a todo o povo de Judá que vem de suas cidades. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor e cada um se converta da sua má conduta, pois é grande o furor anunciado pelo Senhor contra esse povo. Que coisa linda! Leia na igreja para que haja transformação de vida, para que haja santidade, mas também leia para o povo, para que haja transformação, conversão. Que coisa maravilhosa! Então, Baruque, filho de Nerias, fez exatamente tudo aquilo que o profeta Jeremias lhe mandou fazer, e leu as palavras do Senhor. No 9º mês do 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi proclamado um jejum perante o Senhor para todo o povo de Jerusalém e para todo o povo que vinha da cidade de Judá. Baruque leu a todo o povo as palavras de Jeremias, escrita no rolo. Ele as leu no templo do Senhor, de sala de Gemarias, filho do secretário Safã. A sala ficava no pátio superior, na porta nova do templo. Então, aqui no versículo 16 do capítulo 36, quando ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se com medo e disseram a Baruque: é absolutamente necessário que levemos ao rei todas essas palavras. Perguntaram a Baruque: digamos, como você escreveu tudo isso? Foi Jeremias quem ditou a você. Sim, Baruque respondeu. Ele ditou todas essas palavras e eu escrevi. Os líderes disseram a Baruque: vai esconder-se com Jeremias. Então deixaram o rolo na sala de Elissama, o secretário. Foram ao palácio real e relataram tudo ao rei. O rei mandou Jeude lhe pegar o rolo. Jeude trouxe da sala de Elissama, o secretário, e o leu ao rei e a todos os líderes. Isso aconteceu no 9º mês. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno, perto de um braseiro aceso. Agora você veja como é que a palavra de Deus, ela foi no templo, lida no templo, foi lida entre os povos, os visitantes, foi lido entre os líderes e agora chegou ao rei. Chegou ao rei. Por quê? Porque Deus quer salvar todos. Deus não faz exceção de pessoas. Mas qual é a reação das pessoas quando chega a palavra de Deus? Muito bem. O rei estava perto de um braseiro aceso. Grave isso. Um braseiro aceso porque era inverno. Assim que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo ficou inteiramente no braseiro. Essa foi a reação do rei. À medida que liam 3 partes do rolo, o rei ia lá e cortava e queimava no braseiro. Eu quero chamar a atenção sua. Você tem feito isso com a palavra de Deus? Quantas vezes você tem ido na igreja, o pastor tem pregado, falado sobre Jesus, feito apelo para que você entregue a sua vida a Jesus, e você está como esse rei, você está cortando, picotando o rolo da palavra e jogando no braseiro. Você está queimando o rolo, aquela preciosa palavra que pode salvar. Eu recordo que eu fui uma dessas pessoas. Eu ouvia a palavra e eu basicamente cortava e jogava no braseiro. Quantas pessoas falaram de Jesus para mim? Talvez você possa também estar se identificando com isso.
e aí eu sempre deixava para depois, ou eu cortava e jogava no braseiro, não literalmente, até um dia que eu tive um acidente. Não parece, mas o meu rosto é cheio de fibra de aço, e ali eu comecei a perceber, se eu morrer agora eu vou para o inferno. Então o inferno é pior do que esse braseiro aqui. O rei cortava e jogava no braseiro. Pois bem, versículo 27. Depois que o rei queimou o rolo que continha a palavra ditada por Jeremias, redigida por Baruque, e o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias: pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro. Coisa linda, aleluia! Aleluia! Nada para a palavra de Deus, nada para. Então o rei chegou e queimou o rolo num braseiro vivo. E aí o Senhor, que vê todas as coisas, disse o seguinte: chame Jeremias, Baruque, e escreva tudo novamente. Glória a Deus. Aprenda uma coisa: a segunda oportunidade que Deus está dando para as pessoas que estão no templo, os povos, os reis, os líderes. Deus quer te dar mais oportunidade. Pegue a oportunidade que Deus está te dando. Aceite Jesus como teu Salvador. Ele quer transformar a tua família. Ele quer curar, Ele quer salvar, Ele quer fazer uma obra tremenda. E Deus disse o seguinte: pegue outro rolo e escreva todas as palavras que escrevi no primeiro. Já estamos terminando. Então, capítulo 45, versículo 1. No quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu no rolo as palavras ditadas por Jeremias, esse lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse: ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza no meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Eu queria orar com pessoas essa noite, sabe? Pessoas que estão passando por sofrimento, pessoas que estão passando por tristeza. É interessante que Deus de Israel disse para Baruque: você, Baruque, disse que está passando por tristeza. Você está passando por sofrimento. Você disse que está exausto de tanto gemer. O Senhor sabe o que você está sentindo. Você está exausto de tanto gemer? Talvez você diga essa noite: eu não encontro descanso. Eu tenho até procurado descanso. Mas ainda que você tenha queimado o rolo uma vez, o Senhor escreve outro rolo, porque Ele te ama. O Senhor escreve novamente o segundo rolo. Escreva, Jeremias, escreva. Continua
Vamos orar. Deus eterno, obrigado, Pai querido, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Senhor amado, porque a intenção do Senhor é nos perdoar. Quando a gente vê Baruque escrevendo o rolo uma vez, escrevendo o rolo 2 vezes, mas mesmo assim, Deus não esqueceu do gemer de Baruque. Oramos agora, Pai querido, por aqueles que estão gemendo, não estão encontrando descanso. Amado Deus, traga descanso para cada lar que estão nos ouvindo. Traga refrigério, Senhor amado. Traga alegria. E se há alguém, Pai querido, que tem cortado o rolo, jogado em brasa viva, tem abrido mão da salvação, que nessa noite dobra o joelho e entrega a sua vida a Jesus Cristo. Diga para Jesus: Jesus, eu aceito o teu perdão e te aceito como meu Salvador e Senhor. Pai querido, em nome de Cristo Jesus,